Que Deus abençoe. Estamos diretamente aqui no estúdio da FM Atalaia 106,3. Amém. Com a programação Desperta Brasil, onde nós tivemos hoje um culto maravilhoso, uma campanha de libertação, cura divina nesta terceira quarta-feira, conquistando o impossível. Esteve conosco a pastora Erenilda ministrando a palavra de Deus, orando por todos que estiveram presentes ali no templo da Igreja Brasil para Cristo, ali na Vila Popular. Deus operou grandemente ali naquele lugar, usando a serva de Deus como instrumento para falar com todos que estiveram presentes ali nesta noite, desta quarta-feira. Glória a Deus, aleluia. Ligou para nós a nossa querida irmã Isabel, pedindo aí uma palavra. Amém. Estamos aqui com o pastor Pedro Luiz, estará trazendo esta palavra aí para a serva de Deus. Linha aberta aí, pastor Pedro Luiz. A paz do Senhor, irmã Isabel, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe aí a sua casa. Nós estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa no livro de Salmo de número 42, irmã Isabel. Salmo de número 42. Olha só o que diz a Bíblia, irmã Isabel. Como o servo brama pelas correntes, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face. Olha só, perceba, irmã Isabel, a minha alma tem sede do Deus vivo, né? Então está falando de busca incansavelmente, irmã Isabel. A minha alma tem sede de ti, ó Deus, né? Então, sede da palavra, sede de orar, sede de justiça, sede de permanecer firme na vontade de Deus. Então fique aí com essa palavra, tá, irmã Isabel? A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Nunca pode acabar, né? Porque no dia que acabar aí é meio complicado, mas nós precisamos estar firme com Deus. Então receba aí essa palavra de Deus para a sua vida, irmã Isabel, tá? Que Deus abençoe. Continue conosco aí, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que bênção maravilhosa, que palavra maravilhosa que Deus falou com a serva de Deus nesta noite, né, irmã Isabel, que é o 20 número 1 desta programação. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco nesta live, né? A diaconisa irmã Maria de Fátima e do Residencial Araras, que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos, amém? E sabemos que Deus tem uma palavra daqui a pouquinho, daqui 2 minutinhos, o pastor Pedro estará ministrando aí a palavra de Deus, amém? Deus vai usar o teu servo como canal de bênção para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós nesta noite desta quarta-feira de bênção, quarta-feira de vitória que o Senhor nos proporciona de nós estarmos aqui para glorificarmos, exaltarmos ao nome santo daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda aceitação, amém? Glória a Deus, aleluia. Esta programação vai ao ar todos os dias das 23 às 0 horas de segunda a sábado e no domingo com 2 horas de programação das 22 horas às 0 horas, amém? Os cultos ali do Residencial Búzio é todas as terça-feira e sexta-feira às 19 horas, ali na rua Cojunha Max 112 e na Popular todas as quarta e domingo, quarta-feira 19 horas e domingo às 18 horas, com culto voltado à família, ali na Avenida Rádio Maia 1198, ali no Jardim Nápoles, toda sexta-feira às 19 horas e domingo às 19 horas também com o culto da família, ali na Rua da Sé, no bairro Jardim Inápolis. São exatamente 23 horas e 31 minutos, momento da palavra de Deus, momento que Deus estará usando o teu servo, pastor Pedro Luiz, através da palavra do Senhor.
Graças a Deus, eu quero cumprimentar todos os amados irmãos que estão aí nessa live. Você que está aí na escuta dessa programação, ali está ligadinha a nossa irmã, pastora Erenilda, né? Nossa irmã diaconisa Maria. A nossa irmã diaconisa Maria está dizendo, oh glória a Deus, né? A pastora Erenilda, você que ainda não entrou, entra, porque Deus ele tem uma palavra de vitória para a sua vida nessa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, né, e o versículo é de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Está dizendo assim, ó: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Saulo aqui é o apóstolo Paulo, né? A Saulo para a obra que eu tenho chamado. No versículo 3 está dizendo, então jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amados, nós queremos falar um pouquinho sobre, né, o trabalho missionário, o trabalho de missões que a igreja ela promove. Nós sabemos no livro de Marcos, né, os próprios Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Essa é uma responsabilidade imprescindível, essa é uma responsabilidade que cada um de nós, como servo de Deus, como crente salvo em Cristo Jesus, nós temos a responsabilidade de anunciar o evangelho de Cristo. Nós sabemos que Lucas, né? Lucas ele era médico, além de médico ele era discípulo de Jesus, ele acompanhou e teve a oportunidade de escrever, relatar os feitos de Jesus, as obras de Jesus, né? As maravilhas de Jesus, quando ele esteve aqui na terra pregando o evangelho do reino de Deus. E ele teve a oportunidade, o privilégio de escrever também o livro de Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos dos Apóstolos é narrado por Lucas, né? Falando sobre o início da igreja primitiva, né? Todos nós sabemos que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus ficou num espaço de 40 dias e 40 noites, né? Com os seus discípulos, né? Ensinando, exortando, para que eles pudessem permanecer em Jerusalém, né? Então, 40 dias e 40 noites pós-ressurreição, ao terceiro dia, e Jesus começou a trazer as instruções para que os seus discípulos pudessem dar prosseguimento do evangelho do reino de Deus. Eu quero mencionar aqui, tá vendo, ó, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Aleluia, capítulo de número 1, está dizendo assim, ó: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos seus apóstolos que escolheram, e aos que também, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que a respeito do reino de Deus. Olha só, perceba que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou no espaço de 40 dias e 40 noites, né, ensinando os seus discípulos. E ele deixou um mandamento, né, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto seria revestido de poder. Nós vamos conferir isso na luz da Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, acompanha livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo de número 1,
versículo de número 8. Olha só, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Aqui fala de missão, né? A igreja primitiva era uma igreja missionária. Perceba aqui, né? Por exemplo, missão em Jerusalém, missão na Judéia, Samaria e depois nos confins da terra. Nos confins da terra. Então, né? As missões transculturais, não é assim? As missões transculturais. Então nós percebemos que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro missionário, né? É um livro missionário onde fala sobre as missões. Se você observar no capítulo de número 2 e o versículo de número 14, o discurso de Pedro, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro trouxe uma mensagem que impactou uma multidão, que quase 3.000 almas se converteram através de uma mensagem simples, de uma mensagem eficaz. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para morar no céu. Se você observar o livro de Atos dos Apóstolos, né, capítulo de número 13, né, aqui nós vemos uma igreja, né, a igreja que estava em Antioquia, né? Essa igreja era uma igreja missionária também, né? Porque era uma igreja que vivia em constante oração, né? Em constante jejum, e era uma igreja que tinha uma visão ampla sobre missão. E aqui o Espírito Santo nessa igreja, ela tinha prioridade, né? Como na igreja que nós servimos a Deus, o Brasil para Cristo, é uma igreja que tem prioridade. Qual é a prioridade? É a prioridade de pregar a palavra, o evangelho puro, cristalino, verdadeiro, eficaz, um evangelho de transformação, um evangelho que dá vida, um evangelho que motiva as pessoas a entrarem na presença de Deus, serem abençoados e impactados. Então aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, perceba, né, no capítulo 13, no versículo 2, e servindo eles ao Senhor. A igreja que estava em Antioquia era uma igreja missionária, era uma igreja que fazia missões. E na nossa igreja tem sim o departamento de missões, aonde a Igreja Brasil para Cristo, ela faz missão transcultural, onde tem vários irmãos obreiros que estão nos países anunciando o Evangelho de Cristo, salvando alma, povoando almas para Cristo, né? Então aqui, ó, servindo eles ao Senhor e jejuando. Olha só, o perfil de uma igreja que tem a visão do reino. É uma igreja que ora e que jejua também, né? Se uma igreja que ela não tem o costume de orar e jejuar, ela não vai ter a visão missionária, né? Ela não terá uma visão ampla do evangelho, né? Mas aqui não, aqui eles estavam orando e jejuando. Disse o Espírito Santo. Olha só, perceba, irmão, a igreja que ora, a igreja que jejua, o Espírito Santo ele tem liberdade para falar, para atuar, para agir, para operar maravilha. Aí o Espírito Santo, que ele é o agente das missões, o Espírito Santo que é o provedor das missões, né? Nada melhor do que o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem que ter prioridade dentro de uma igreja, para que nós como os obreiros, pastores, presbíteros, missionários, evangelistas, né? Eles têm que ter o quê? A sensibilidade, né, de ouvir a voz do Espírito Santo, né? E aqui, ó, a igreja era sensível à voz do Espírito Santo. A igreja era sensível a ouvir a voz de Deus. Então, queridos, perceba
né, que o Espírito Santo disse: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Meu irmão, quem chama o homem para a obra missionária é Jesus de Nazaré. Quem chama, quem dá as credenciais, quem vocaciona, quem dá, né, as credenciais é o Espírito Santo, né? Você pode ser um homem formado em teologia, glória a Deus, né? Nada contra. Você pode ser um homem formado, ter HP, é formado em bacharelado. Tudo isso é por seu conhecimento próprio, né? Tudo isso é por seu conhecimento pessoal. Mas se você não tiver a credencial, né, da chamada divina, exclusiva de Deus, nós não teremos um evangelho eficaz. Porque o homem cheio da autoridade do Espírito Santo, ele faz a obra do Senhor. Então aqui nós percebemos que a igreja ali do Jardim Búzios, a igreja da Popular, ela é uma igreja missionária, porque nós estamos lá incansavelmente, ajudando a levantar a mão de Moisés, intercedendo, orando, clamando em favor das almas. As outras coisas são consequências, né? As outras coisas elas vêm, mas a nossa maior prioridade, aleluia, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã Raquel Andrade está assistindo, que Deus abençoa, minha irmã, né? Aleluia, pastor Ocidinei disse, é forte, é forte mesmo, né? A palavra de Deus com confiança. Perceba que você fazer um anúncio, se você olhar, aleluia, cuidadosamente, se você fazer uma análise da igreja, aleluia, primitiva, você entendeu? É uma igreja que crescia incansavelmente, né? Aleluia, é uma igreja que estava orando, buscando, intercedendo e clamando ao Senhor. Queridos, aleluia, essa é a nossa maior prioridade, a prioridade do evangelho da salvação, do evangelho da renúncia, o evangelho que coloca o pecador na presença do Senhor, né? Pode acontecer todos os milagres numa igreja, né? Pode acontecer paralítico andando, cego enxergando, mudo ouvindo, aleluia, pode acontecer tudo, mas um dos maiores milagres que pode acontecer numa igreja é quando um pecador levanta a tua mão e reconhece Jesus como teu Salvador, como teu Senhor, aleluia. E o texto também vai dizer que quando alguém toma uma posição dessa, uma decisão de aceitar a Cristo, viver uma vida irrepreensível, uma vida de santidade, uma busca na presença de Deus, a Bíblia diz que lá no céu faz festa, né? Os anjos faz festa. Por quê? Porque Deus, ele se agrada, né? Quando um pecador se arrepende, volta-se para Deus, se humilha na presença de Deus. Aleluia, a pastora Erenilda está dizendo, a paz do Senhor, vasos abençoados. Que Deus abençoe a pastora Erenilda. Teve ministrando a palavra ali na igreja O Brasil para Cristo, na Avenida Rádio Maia, né? No tema Conquistando o Impossível. Isso é coisa maravilhosa. Houve um mover da parte de Deus. Isso é coisa gloriosa. E o nosso alvo, né? O nosso alvo é ganhar almas para Cristo, ganhar vidas para Cristo. Essa é uma das maiores prioridades da igreja, né? Uma igreja, ela não pode só olhar no sentido humanamente falando, ela tem que ter uma visão maior, uma visão do reino, uma visão, aleluia, quando Jesus pregava, né? Quando Jesus andava sobre a terra, ele nos ensinou, né? Essa virtude, ele nos ensinou esse caminho. Então nós estamos aqui, né? Aqui na programação, na programação, né? Desperta
Brasil, né? Aleluia, falando do Evangelho, anunciando que Jesus Cristo salva, né? Você que está aí me ouvindo, você que outrora cantava, pregava, falava de Deus, por um momento você distanciou-se do caminho do Senhor, mas essa noite é noite oportuna, é noite favorável para que você possa voltar-se para Cristo, reconciliar com Cristo, enquanto há caminho, há esperança, né? O caminho está aberto, Jesus está voltando e nós precisamos, né? Aleluia, ter sede de ouvir a palavra de Deus. A pastora Erenilda está dizendo: a palavra tem poder para curar e libertar. É verdade, pastora Erenilda, né? Somente a palavra é que promove todas essas maravilhas. Nós apenas somos, né, um instrumento nas mãos do Senhor, somos apenas um vaso, né, a qual, aleluia, Deus confiou. Tem 10 pessoas, pastor Sidney, ao vivo, assistindo a programação. Isso é maravilhoso, irmão. Se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o apóstolo Paulo pregando a palavra, anunciando a palavra com confiança, ministério eficaz, ministério abençoado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Paulo foi um grande homem de Deus, que ele anunciava o evangelho com confiança, né? Ele não tinha dó, ele não tinha medo de fundar igreja, abrir obras, né? Incansavelmente, né? E há quantos milagres que Paulo realizou na sua vida, no teu ministério, aleluia, há obras gloriosas, obras maravilhosas. É isso que Deus quer fazer conosco nessa noite, né? Estamos aqui nessa rádio, juntamente com o nosso pastor, né? Incansavelmente falando de Jesus, orando por você, intercedendo pela sua vida. Você que vai ouvir essa live, que você possa ser impactado com a palavra do Senhor. Jesus, ele tem pressa em fazer a obra na sua vida, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoa. Daqui a pouquinho nós estamos já na oração da fé e Jesus estará realizando milagre na sua vida. Muito obrigado, pastor Cid. Que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Que bênção maravilhosa, palavra maravilhosa que Deus usou o servo do Senhor neste momento. Momento agora que nós estaremos orando. Vamos unir a nossa fé. Você, mulher de Deus, você, jovem de Deus, você, homem de Deus, ministro da palavra do Senhor, que estão aguardando de nós se unirmos num só propósito, em oração. Porque ali a palavra do Senhor nos diz ali, no profeta Jeremias 33:3, clama a mim, respondei-te-eis, anunciai-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabem. E sabemos que a partir do momento que nós clamarmos ao nosso Deus, Deus vai desvendando os mistérios. Aleluia! Deus vai revelando os mistérios. Algo que está em oculto perante a visão humana, Deus vai desvendando para aqueles que buscam, porque são promessas de Deus. Então já vai pegando aí um copo com água, garrafa com água, peça de roupa. Você que está desempregado, a sua carteira de trabalho, você que tem processo na justiça, coloca aí ao lado que nós estaremos orando e Deus estará entrando em providência para te abençoar. Amém? Então, o momento da oração.